Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nossa convidada de hoje é Luíse Lima, médica do esporte, pediatra e atleta da Seleção Brasileira de Corrida de Montanha. E hoje ela vai contar um pouquinho da sua história pra gente. Meu nome é Bruno Muniz, bem-vindos ao Recovery Resenha. O episódio de hoje nós vamos gravar aqui no Instituto Olimpo, clínica onde eu atendo como fisioterapeuta, onde você também encontra especialistas nas áreas de medicina esportiva, ortopedia, cardiologia e nutrição. Ou seja, tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Então, bora pro episódio. Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com Luíse Lima, minha amiga, atleta, corredora, médica, pediatra e do esporte. Isso aí. Tudo. Só isso. Só isso, só tudo isso. Então vamos conversar bastante. Sei que você está se preparando para muita coisa que vai acontecer esse semestre ainda, esse ano ainda. Então vamos falar sobre isso. Mas antes, para falar com a nossa audiência, explicar o nosso propósito, o propósito do Recovery Resenha, que é mostrar que a atividade física é um pilar essencial para a nossa saúde. E hoje a conversa com a Lu vai mostrar muito sobre isso. Ela que é médica, corredora, e eu como fisioterapeuta, que a gente vê junto esse cuidado integral e a importância desse cuidado para a nossa saúde, seja pensando em qualidade de vida, seja pensando em performance. Então, vamos trocar ideia e bora. Vamos para cima. Fechou? Fechou. Tá se preparando para o Mundial de Corrida de Trilha? Isso, corrida de trilha e montanha. No fim de semana do dia 26 a 28 de setembro, vai ser na Espanha, em Canfranc. Boa. Então, pra gente começar falando sobre isso e falando sobre tudo mais, o que é mais difícil? Correr uma prova de montanha ou correr 5.000 muito forte na pista? Você que veio do atletismo. Cara, todo mundo me pergunta o que é mais difícil, até das distâncias também, né? Porque eu corro mais curta, mas também corro mais longa. E, sinceramente, eu não sei se dá pra fazer uma comparação de qual é mais difícil, porque tudo que você vai fazer com intensidade vai ser difícil. Claro que os problemas em cada um vão ser diferentes, né? Mas quando eu tô fazendo eu acho que um é mais fácil. Quando eu tô fazendo outro, eu acho que o outro é mais fácil. São estímulos diferentes aí. Mais uns 5.000 forte aí, com gosto de sangue na boca o tempo todo. Vou te falar que às vezes eu não tenho muita saudade, não. É sofrido. É sofrido. Cada sofrimento é diferente, É diferente. Né? Tá. Então, você que veio do atletismo, como que foi essa transição do atletismo, corrida de pista e tudo mais, para a corrida de montanha? Como que você chegou nessa modalidade que só vem crescendo no Brasil hoje? Sim, então não foi algo planejado, assim, essa transição. Eu conheci o atletismo mais tarde, né, na faculdade. Fui percebendo que eu levava jeito para isso e gostando cada vez mais. Quis continuar mesmo depois dos universitários. E tava assim, né, queria tentar me profissionalizar no esporte, mas ao mesmo tempo é muito difícil. E tava ali bem difícil manter os treinos como eu precisaria para poder manter um alto rendimento no atletismo. E aí teve uma fase que eu dei até uma desestimulada, assim, sabe? Falei assim, eu vou ficar um tempo treinando meio qualidade de vida e pensar se eu quero mesmo continuar fazendo desse jeito, assim, pensando em desempenho. E aí, mais ou menos nessa fase que eu dei uma desencanada ali do atletismo, de fazer tanta força, treinar tão intenso. Aí nessa história de, vou treinar qualidade de vida, sempre gostei de trilha, sempre gostei de montanha. Comecei a conhecer esse esporte de aventura, corrida de aventura também. E conheci o Danilo mais ou menos nessa época, nesse período. Boa, Danilo. E a gente junto foi conhecendo o esporte. Inicialmente, era para ser meio que uma válvula de escape dessa questão de alto rendimento, de performance. Tá. Você queria fugir um pouco disso e fazer algo mais para qualidade de vida. Mais para qualidade de vida. Tava meio que numa fase ali que eu ia decidir se eu continuaria fazendo como performance ou não.
Só que aí eu comecei a ver que o negócio era muito legal. Começou a se apaixonar. Comecei a me apaixonar. E também fui percebendo que a minha personalidade é de uma pessoa muito competitiva. Só E quase que nada, quase nada. É um pouco difícil fugir disso, sabe? E aí você vai ganhando uma prova ali, ganhando outra prova ali, acaba estimulando, sabe? E aí eu acho que eu tava precisando talvez só de novos ares. Entendi. E aí foi nisso que foi acontecendo essa transição aí. Então, o que você estava buscando de se profissionalizar assim no atletismo, você se encontrou muito mais na corrida de montanha. Exatamente. E pensando em preparação física, como que você vê essa diferença de se preparar para um e para outro? Porque geralmente, não, né? A prova mais longa no atletismo são 10 mil metros. A prova mais longa que você já correu foi de? 58 quilômetros. E o mundial vai ser de? 12. 12 quilômetros. Mais 12 quilômetros com muito ganho de altimetria. Isso. Então, qual que é a principal diferença na preparação física? Seja de treino, de corrida, além do terreno, né? E também do fortalecimento. O que você vê de diferente? Tem bastante coisa diferente. Na verdade, no atletismo eu comecei, né, ali no 1500, era a minha principal prova. Então, para mim... prova de menos de 10 minutos. Exatamente. Bem menos de 10 minutos, na verdade. E assim, então, para mim, falar no atletismo, corria de vez em quando 10 mil, mas falar, putz, você tem que correr o 10 mil. Nossa, que sofrimento que era. Já que ficava prova longa. Pensando que coisa longa que vai ser essa prova. Então, durante o atletismo, eu foquei principalmente nessas provas de 800, 1500, 400. Então, 10 mil para mim já era muito longo, né? E aí, quando eu comecei na trilha, eu comecei nessas distâncias mais curtas, né, de trilha, que seriam aí de 8 a 12, 14. E de início não mudou tanto os treinos, né, porque era mais ali para ser um complemento, não era tanto pensando em foco. E aí, quando eu comecei a realmente querer focar nisso, né, de desempenhar, aí precisou colocar realmente mais altimetria, colocar mais treinos em trilha. Mas uma coisa que muita gente pensa é também, né, quem não conhece muito da trilha, acha que quem treina na trilha treina 100% na trilha, todos os treinos são de trilha. E não é. Tem muita gente que me pergunta, mas como é que você faz? Você mora em São Paulo. Mas não é, quem tá na trilha também precisa de treino no plano, de treino de intensidade também, é algo que faz parte ali pra gente conseguir desempenhar. Então, fim de semana a gente sempre foge para poder fazer os treinos de trilha, de subida, de montanha. E durante a semana os treinos não diferem tanto de treinos ali que seriam para distâncias maiores, né, na corrida de atletismo. De alguém que corre 5, 10 ou corre meia maratona ou maratona no asfalto. Exatamente. Tá. E na parte de fortalecimento, preparação física e cuidados aqui. Para quem não sabe, a Lu é minha paciente desde... Nossa. Faz uns 3, 4 anos já. Faz bastante tempo. Acho que desde que você chegou na Olimpo, não? Provavelmente. Eu lembro quando a gente fez a sua avaliação de corrida, putz, tinha algumas coisas que a gente conseguiu ajustar e a gente vem evoluindo muito esse cuidado, né? Então, hoje muito mais num controle longo prazo, num preventivo e tudo mais, mas também algumas lesões no meio do caminho. Como que essas lesões afetaram a preparação física nos últimos anos? Entorses repetitivos de tornozelo, a trilha exige muito, né? A trilha exige muito do tornozelo. Como que você sente que seu corpo mudou saindo de um esporte para o outro? Quando eu estava mais no atletismo, o meu problema maior geralmente era a periostite, né? A canelite. Famosa. Pois é. E de vez em quando, algumas dores no joelho. Mas... nunca tive problema com tornozelo na vida, tanto que era algo que eu não dava muita atenção, assim, né, nos treinos, no fortalecimento. E aí, acho que é o principal, né? Óbvio, para todo corredor é muito importante o fortalecimento. É algo que tem que estar ali complementando os treinos de corrida. Mas para o corredor de trilha é ainda mais importante, porque a gente precisa de força para subir, a gente precisa de força para descer, a gente precisa trabalhar a estabilidade para o terreno, precisa estar com a musculatura lá bem ativa para poder evitar ao máximo os entorses que vão acontecer, porque você tem que pensar que você está num terreno que é totalmente instável. Então, essa parte mudou bastante.
E aí eu comecei a te procurar mais, né, com queixas de tornozelo depois dessa fase. A gente tem trabalhado bastante isso, né? Mas eu acho que nada, né? Justamente por a gente fazer esse fortalecimento, esse trabalho, nunca tive, assim, lesões muito graves, algo que me impedisse de correr desde então, assim, porque cada vez a gente vem trabalhando mais essas questões. Né? Nada que tenha te tirado de treino, de prova, no máximo um ajuste de volume. Um ajuste, exatamente. Tudo mais. E como que foi a classificação para o Mundial? Porque você classificou a partir de qual prova? Foi o Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha e Montanha, que aconteceu no Parque Nacional de Itatiaia. Itatiaia é aqui em São Paulo ou é Minas? Ele é do Rio de Janeiro, né? Mas Rio? É bem na divisa dos três. É confuso mesmo. Porque ele tem até uma das regiões ali que tem a divisa dos 3 estados. Tem uma montanha ali, porque é bem na divisa, então é meio confuso. Tá. E quando que foi essa prova? Essa prova foi em junho, eu não lembro exatamente a data. Tá. E aí, como que foi a sensação de saber que estava classificado para o Mundial? Quantas brasileiras vão para o Mundial? Cada modalidade, né, cada distância, vão mandar 3 femininos e 3 masculinos. Tem a distância Classic, Short e a distância longa e o juvenil. Tá. Quais que são essas distâncias? A sua é a? A minha é a Classic, que varia um pouquinho ali, mas entre 12 e 14. Tá. O short, né, gente? Short, super curtinho mesmo. Fazer ali em torno de 40 e pouco, 50. Quilômetros. Isso, para as pessoas entenderem. Quilômetros. E a long, que é em torno ali de uns 100, pode ser um pouco menos, 80, mas é por volta disso aí. Nunca tem uma distância definida, porque não tem... Tem uma margem de tolerância sempre, né? Mas se tratando de terreno, de países diferentes, não tem como falar que tem que ser 12 exato, tem que ser 14 exato. Porque em cada terreno, cada local, vai ter ali uma pequena diferença, né? Diferente do atletismo ali, que é mais fácil da gente... Fechadinho, sempre na pista. Exato. E só para as pessoas entenderem como que funciona uma preparação. Eu sei que seu treino de hoje foi quase uma equação matemática. Conta pra gente como é que foi o treino de hoje, que eu vou colocar até escrito aqui para as pessoas entenderem. Então, a gente começou aquecendo, né? Então, aqueci ali 15 minutos, um pouco mais plano, mas não era 100% plano, porque estava ali na região do Pico do Jaraguá. Aí, depois do aquecimento, fiz os educativos. 2 estímulos de tiro antes de começar. E aí comecei o treino, que seria na subida do estradão ali do Pico do Jaraguá, fazendo 4 de 1 quilômetro forte, intercalado com 4 minutos, correndo também, mais leve. Aí descia fazendo 4 quilômetros mais intensos também. E depois eu subi trotando pela trilha e desci pela trilha também. É bem complexo, é muita coisa, é muito volume e com muita altimetria, com muito ganho de altimetria. Então, só para vocês entenderem como é que funciona uma preparação para uma prova muito específica, né? Então, você tá desde junho, que foi a última prova. A última prova que você correu, junho, o brasileiro? Corri mais uma depois, mas depois disso não corri nenhuma mais. Tá, então são 3 meses basicamente de preparação para essa prova, que é a prova principal. Exato. Acredito que da carreira, não é? Estamos tentando. E você migrou da medicina, da pediatria para a medicina do esporte. Como que você vê a sua experiência como atleta de alto rendimento te ajudando nos atendimentos dos atletas? Nossa, ajuda demais, assim, sabe? Não que precise, né, ter essa experiência, mas eu acho que um dos pilares principais da medicina para você tratar bem o paciente é você entendê-lo, né? Além de ter empatia e tudo mais. Então, você entender realmente, né? Estar naquele lugar para poder ajudar de verdade aquele paciente. Então, principalmente assim para corrida, eu acho que
me ajuda muito, assim, o fato de ser atleta também. Você consegue se colocar no lugar do paciente, entender as dores que ele está passando ou Exato. querendo resolver, para conseguir auxiliar ele da melhor forma possível. E eu acho que isso na área do esporte, eu me coloco também como essa pessoa, esse profissional, que fica muito mais fácil até de ter essa conversa e do paciente confiar em você, né? Exato. Então, com certeza você traz muito esse público da corrida de montanha, da corrida, para passar com você por conta da sua experiência. Com certeza. E depois, como que tá a cabeça pensando em tudo isso? Porque eu sei que você é uma pessoa que fica muito ansiosa antes de prova. Já tá batendo essa ansiedade. Fiz de psicólogo, as fofocas a gente deixa de fora, a gente não traz aqui pra gravação, mas como que tá a preparação muito mais mental do que física, que também é muito importante pensando nessa prova? Eu sempre levei muito a sério, né, essa questão de preparo para a saúde mental. E faz um tempo que eu tô fazendo terapia voltado para essa questão, porque como você mesmo disse, né, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, então é algo que não pode, né, ser deixado de lado, mas eu venho percebendo o quanto eu evoluí nessa questão, assim, sabe, de estar mais tranquila mesmo, assim, claro que quando for chegar mais perto, acho que não vai ter jeito, né? Dá aquele surtinho mesmo. Mas eu tô, assim, bem tranquila de que eu tô fazendo o que eu posso, né? Dando o meu melhor sempre e dar o melhor sempre não é estar sempre bem, né? É se dispor a fazer o que a gente consegue no tempo que a gente tem. E hoje eu consigo aceitar bem isso, sabe? Coisa que antigamente não, tinha que estar 100% sempre. Então eu vejo que, aparentemente, minha questão mental está sendo bem trabalhada. Evolui também, né? Evolui. A cabeça evolui também. Então, vamos continuar falando sobre isso, vamos virar a barriga para baixo, a gente continua soltando. Mas tá de boa, achei que ia estar pior por causa do treino de hoje. Muito bom, muito bom. Bom, voltando, que a gente estava falando de saúde mental, essa preparação também, além do corpo, né, para tudo isso. Qual que foi a prova mais difícil, tanto física quanto mentalmente, que você já participou até hoje, de trilha, né? Eu acho que talvez até por ter sido a minha primeira ultramaratona, né, eu acho que foi a UTMB Paraty. Não sei te dizer exatamente se pela prova em si, mas se a gente for considerar todos os aspectos, né? Eu comecei fazendo ali, né, as distâncias um pouco mais curtas, depois fui para as distâncias intermediárias, fazendo umas provas de 30. E a corrida é engraçada, né? Assim, eu, quando era do atletismo, falava, mas nunca na minha vida correr 42, imagina! Quem dirá outra maratona. 10 quilômetros já era muito, né? Já era muito, exato. Aí, de repente, o bichinho morde, né? E a gente fala, gente, deve ter algum negócio muito interessante nessa história de ultramaratona que todo mundo quer fazer. Deixa eu ver como é que é esse negócio aí, né? E aí, eu e meu marido, a gente começou a se preparar para fazer nossa primeira ultra. Detalhe que foi que eu em 2000 nunca fiz uma maratona. Você nunca fez uma maratona e já fez ultramaratona? Já fez uma ultramaratona, olha isso lá. mesmo. Foi setembro do ano passado. Faz um ano. Um ano. Um ano, verdade. Vai fazer um ano já. E a preparação, né, assim, exige mais horas, né, é isso, não dá pra dizer que um é mais fácil ou mais difícil que o outro, mas a disponibilidade para treinar para uma ultramaratona tem que ser maior, né? Sim. E então o desgaste mental para quem não vive só disso, né, de ter que administrar e segurar todos os pratinhos ali para conseguir fazer isso aí, acaba desgastando, né? Eu lembro de nessa fase ele tá com uma estafa, principalmente mental. O corpo também, claro, porque era a primeira vez que eu tava lidando com tanto volume, né? Sim. E achei que até que foi bem bom, porque quando eu comecei eu tinha muito problema para fazer volume no atletismo.
sempre tinha que dar uma reduzida ali por conta das periostites e tudo mais. Era um limitante era um a canelite limitante. para aumentar volume. Exato. Entendi. E achei que isso poderia acontecer também ano passado, mas a gente aguentou bem, foi dando certo. E claro que eu já estava ali preparada na minha cabeça, né, de que não ia ser fácil. Sim. Eu trabalhei muito isso na minha cabeça, que não ia ser fácil fazer uma ultramaratona. Mas obviamente que chegando lá você percebe que é mais difícil ainda do que você estava imaginando. No começo estava ruim, depois parece que piorou. Exatamente. E eu lembro muito do ano passado, desse aumento de volume, o quanto que isso afetou seu corpo, né? Então, você chegava muito mais cansada, você chegava muito mais... É quase uma exaustão, né? Uma exaustão tanto mental quanto física do volume de treinos. Você lembra mais ou menos a média semanal que você estava correndo naquela época? De quilômetros? Olha, varia muito, né? Não mantém sempre ali o mesmo volume. Para o que a maioria faz, né? Acaba até que o meu sendo um volume mais baixo, mas acho que teve semana que eu cheguei a 80 e poucos, a 90 quilômetros ali por semana. Com quanto de altimetria? A altimetria chegava a uns 3 e pouco, 4 mil por semana, assim, nessas semanas mais com um volume maior ali, né? Mas é isso que eu falo muito também, né, para os pacientes. Não se medir com a medida dos outros, né? Porque muita gente vai falar que para fazer uma prova, né, de 50, 60 quilômetros tem que fazer 100, 120, 110, né, de volume semanal. Mas provavelmente se a gente tivesse ido por essa linha, eu ia entrar naquela questão das periostites lá que eu tinha te falado no começo. Que já te assombraram na carreira de atletismo. Então, muitas vezes tem que administrar melhor e fazer o que vai ser o melhor para o seu treinamento, que não necessariamente vai ser o melhor para o outro, né? Então, para mim foi o suficiente ali para conseguir um 4º lugar na UTMB, fiquei bem feliz. Na primeira ultramaratona pegou 4º lugar. Não tava nem pensando em pódio nessa primeira ultramaratona aí, tava pensando em sobreviver, né? Bom, eu preciso completar, né? Eu quero, esse é o propósito. Ainda deu para pegar pódio geral ali, então esse volume que para algumas pessoas pode ser mais baixo, para mim deu certo. E é isso, essa individualidade é muito importante, né? Acho que é isso que a gente vê da importância de ter um treinador, a importância de conhecer seu corpo, a importância de ter uma equipe de saúde com você, né? Seja médico, seja físio, seja nutricionista, tudo mais. Aí falando exatamente dessa parte de nutrição, você vê como que mudou essa sua alimentação, saindo dessas distâncias mais curtas para as mais longas? Mudou muito? Mudou pouco? O que você acha? Mudou bastante, tem que comer bastante. Não dá pra ficar fugindo de carboidrato fazendo essas provas, não. Assim, faz um bom tempo, né? Já acho que desde da época do atletismo que a qualidade da minha alimentação é muito boa, assim. Não tenho nenhum problema em comer verdura, legumes, arroz, feijão todo dia. Isso pra mim, na verdade, é algo que é um prazer, assim. Só que eu achava, né? Sempre achei que eu já comia bastante, né? Aquelas, né, fala que magrela, mas come mais que... Mas... Rostinho de princesa, mas estômago de dragão. Exatamente. Mas com essas distâncias maiores, fazendo corrida de montanha, a gente tem um gasto calórico imenso, né? Então eu comecei até que ter que comer mais e acostumar mais ainda meu estômago a comer uma quantidade maior. Mas hoje em dia também já tá mais tranquila, já tô mais adaptada e como assim bem equilibrado a questão de não fujo de carboidrato, como a quantidade que eu preciso ali e sem ganhar, né, muito peso. E isso é uma das coisas que a gente acaba vendo em rede social, né,
preciso emagrecer, preciso perder peso, perder gordura, tudo mais, e aí a pessoa para de comer, mas quer treinar, e esse é um fator que aumenta o risco de lesão, certo? Com certeza. Uma das perguntas, inclusive, que mandaram na caixinha de perguntas é sobre treino em jejum. Treino de corrida em jejum. O que você acha sobre isso? Vamos pensar numa meia maratona. O que você acha sobre? Olha, assim, para mim, na medicina, nada é nunca, né, ou sempre, né? Então, acho que tem seus pontos, né, positivos. Em alguns momentos a gente pode usar como estratégia, mas para mim eu não vejo como estratégia principal, né? No seu caso? Ou no caso de qualquer pessoa? Não vejo como estratégia. Da maioria do perfil dos pacientes, né? Se é um paciente que não é performance, corre, mas tá ali mais com a questão de querer, né, tá acima do peso realmente, querendo perder peso, é uma estratégia válida. Mas o que na maioria das vezes acontece são pacientes que já estão com uma porcentagem de gordura baixa e querem usar isso como meio de perder mais peso e, né, pensando até que talvez melhore a performance. Então, eu não vejo isso tanto como uma estratégia, né, para a minha linha de tratamento. Então, eu trabalho muito mais, na verdade, com uma linha de uma alimentação ali do que você realmente precisa adquirir de carboidrato, proteína, gordura. Nesses pacientes que estão precisando, né, perder ali peso realmente, geralmente eu trabalho com isso mais na base, né? Não acho interessante que eu vejo algumas pessoas fazendo isso semana de prova, 1-2 semanas antes de prova, fazendo treinos em jejum, né, para diminuir o peso para chegar na prova mais leve. Entendi. E como recuperação, a alimentação, como você vê isso no seu caso? Pensando, a gente precisa de combustível para correr, mas a gente também precisa de combustível para se recuperar. Existe isso de não comer depois? A pessoa, não, vou comer só um pouquinho aqui porque não posso emagrecer nem nada disso. Como que você orienta seus atletas em relação a isso, seus pacientes? É fundamental, né? Se a gente quer ali desempenhar bem, diminuir chance de lesão, tem que comer, né? Não pode bobear nisso aí. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Como eu falei, que eu tenho que comer uma quantidade que eu já achava que era grande, mas tem que ser maior ainda. Então eu sei que às vezes até eu dou uma bobeada e às vezes quando eu começo a perceber que eu tô me sentindo mais cansada, com mais sono, putz, espera aí, deixa eu ver se eu não tô bobeando na alimentação. Você vai ver, realmente tá, né, um déficit ali. Então tem que correr atrás disso. É muito importante que a gente deixe tudo isso bem alinhadinho mesmo, porque faz muita diferença. Então é algo que é primordial aí pensando em recuperação. Seja performance, seja qualidade de vida. Performance, acho que principalmente, né? Principalmente. Ainda mais porque a sequência de treinos não para. Tipo, você não para de treinar. Você tira umas fériasinhas ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque o corpo também precisa descansar. Mas a sequência de treinos exige uma recuperação muito mais constante, né? Com certeza. E aí a alimentação, o recovery que a gente faz semanalmente, essa prevenção é muito importante nesse processo. Beleza? Vamos virar a barriga pra cima. Acho que chegou a hora boa da bota. Opa. Nem sofreu tanto? Nem de boa? Tanto, né? Bom, chegou na parte gostosa, acabou o sofrimento. Acabou. Nem sofreu tanto. Já sofri mais. Já sofreu mais. Maldoso. E como você tá pós-treino, treinou hoje, então dá pra fazer um pouco mais de força. Geralmente pré-prova, você é uma pessoa que não dá pra fazer tanta força porque fica mais dolorido. Então, se você nunca fez um recovery, tem que entender também um pouco do seu corpo, porque às vezes fazendo antes do treino importante, às vezes pode ficar um pouco mais dolorido, mas dá pra fazer tanto antes ou quanto depois. E agora a gente vai fazer a bota de compressão, tentar dar uma aliviada, drenar tudo que o músculo soltou e a gente continua trocando ideia. Beleza? Beleza. Quer um café, uma água? Obrigada. Tá de boa? Então bora lá. Seguinte, 2 perguntas, uma polêmica, mas vamos primeiro na não polêmica, antes da gente começar a falar dessa chocante que vai vir por aí. Qual que é a sensação
de ganhar uma prova? Porque a gente vê, pô, hoje tem prova toda semana, prova de rua, prova de montanha. Qual que é a sensação de ganhar uma prova? É sei lá, misto de sensações, né? Porque a gente se esforça muito diariamente ali, né? E claro que nem sempre não é o principal, a gente quer ganhar sim, com certeza. Mas muitas vezes a gente nem vai com essa expectativa, só de dar o máximo mesmo ali. E quando esse máximo acaba sendo recompensado com o primeiro lugar, é como se a gente estivesse por alguns minutos ali numa nuvem, flutuando. Como se estivesse sonhando, sabe? É muito gostoso ver esse trabalho recompensado. Acho que é uma recompensa do trabalho, né? Não tem jeito. Independente de qual prova for, uma prova mais curta, uma prova mais longa, acho que a vitória é muito engrandecedora. E aí a gente pensando nos nossos pacientes, quando a gente vê eles voltando com uma medalha, voltando com um troféu, acho que isso é muito legal. E, pô, já tivemos alguns troféus juntos, muito bom, fico muito feliz. E a pergunta polêmica sobre doping. Algumas pessoas perguntaram. Eu recentemente fiz um vídeo falando sobre isso, que viralizou um podcast falando sobre o uso de anabolizantes, sobre o uso de esteroides. O que tá acontecendo que tá todo mundo usando? O que tá rolando? Cara, o que tá acontecendo, né? Bem isso. Em algumas sessões a gente já falou disso também, né? Que no último ano eu tenho percebido, assim, em corredores, né? Claro que sempre teve, mas assim, eu chego no Ibirapuera de manhã, eu vejo corpos que eu falo, cara, não é normal, sabe? E é triste ver isso acontecendo. E acho que o que mais me entristece, na verdade, né? Claro que todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Quem usa, na verdade, é o principal responsável por essa decisão. Mas acho que o que mais me entristece é ver que os médicos estão, alguns, né? Claro, não são todos, mas alguns estão normalizando isso. E por que eu acho isso tão triste? Porque a gente, como médico, deveria ser a pessoa a buscar saúde para aquele paciente, né? Então, para mim, é algo extremamente grave que uma pessoa que deveria estar preconizando saúde, né, esteja incentivando pacientes a buscarem artifícios que não são, né, éticos e que ainda podem fazer muito mais malefícios do que benefícios, né, em busca de coisas temporárias, causar um dano que muitas vezes é permanente, sabe? É o que eu acho mais triste. E quais que são esses danos, principalmente para quem não sabe o que causa o uso de anabolizante no corpo, né, fisiologicamente falando? Diversas coisas, né, podem causar dose dependente, e isso também é algo que, né, muitas vezes a pessoa também começa usando achando que vai usar um tempinho ali, e tem um vício que não é um vício físico, mas é um vício psicológico, de que a pessoa não consegue mais se ver sem aquele corpo, né? Sim. Sem aquele corpo que ela desejou e teve com aquele... Então, vai se prolongando esse uso, vai se aumentando doses, né? E com esse uso por anos, com doses que vão cada vez se aumentando mais, a gente pode ter repercussões cardiovasculares, a gente pode ter aumento de chance de câncer, doenças da saúde mental, morte súbita, um risco aumentado de ter também, né? Então, muitas vezes, claro que não é sempre, mas alguma dessas coisas que a gente tá vendo também aí aparecendo sempre, né, de morte súbita, pode estar relacionada a isso também, sabe? Então, tem muitas coisas aí que podem acontecer e que geralmente não é falado pelo médico, né? Ele é quase que uma venda, que também não deveria acontecer na medicina, né? É como um vendedor que chega e só fala os benefícios. Você vai ficar com o corpo bonito, com a pele boa, com o bumbum lá em cima. Performance vai melhorar, mas cadê falar o que vai acontecer com você por anos usando isso, né? Quais são muitas vezes nem é investigado, né? Porque também esses riscos vão aumentando conforme você já tem alguns antecedentes familiares, né? De algumas doenças. Muitas vezes isso nem é questionado, sabe? Eu já vi... Numa consulta, Sim, vamos dizer assim? Exato. Eu já vi colega, né, que não usa, me falar que foi oferecido por um médico, né, de se colocar em um implante que teria
hormônios, e assim, não tinha chegado a perguntar, né? Você tem histórico, você tem interesse? Tipo assim, foi praticamente esse aqui vai melhorar tudo na sua vida, é interessante, vamos colocar. E que bom que essa pessoa, assim, tem uma consciência boa ali de entender também, né? Já sabia quais eram os malefícios. Falar, não, obrigada, não quero. Saiu do consultório, foi embora, não voltou mais. Caramba! Mas você imagina uma pessoa que não tem esse conhecimento, porque muitas vezes não tem, né? Sim. E aí quem deveria ajudar a pessoa a adquirir esse conhecimento, na verdade, faz totalmente o contrário, Exato. Né? Que loucura. Teve uma paciente recentemente, acho que semana passada, que falou exatamente isso. Ela falou que quando ela era mais nova, ela deve ter o quê? Seus 30 anos hoje. Ela falou que quando ela era mais nova, ela foi no médico, acho que no endócrino, e a médica virou e falou, não, acho que você pode fazer uma reposição de testosterona, que não sei o que vai ser super bom e tal. Aí ela ficou meio assim e falou com a gineco dela, falou, pelo amor de Deus, não faz isso. É um risco muito grande para sua saúde. Então aí você vê, tipo, duas pessoas na mesma profissão, uma indo por um caminho, outra exercendo a profissão da maneira correta, né? E não só no mundo profissional, né? Tipo, a gente vê hoje, você mesmo falou, no parque a gente vê pessoas com corpos, você fala, meu Deus, como que a pessoa chegou num corpo desse? Que antigamente ficava, nossa, escândalo de doping no ciclismo, escândalo de doping não sei o que, não sei o que lá, atletas profissionais sendo suspensos por anos por causa do uso de doping. E essa popularização é muito complicada, né? Exato. Então a gente vê esse risco cada vez mais próximo da gente. Então, o que você deixaria de mensagem para as pessoas que querem melhorar a performance, que desejam isso, mas de forma limpa, vamos dizer assim? Lembrar, né, sempre de que tudo que a gente quer ali de conseguir, né, de bom, não vem fácil, né? A gente precisa de trabalho. As coisas que são melhores na vida geralmente dão trabalho, né? Então, é a mesma coisa com a estética, com o corpo, que às vezes a gente deseja ter, não vai ser fácil. E o pior de tudo, né? Tem corpo aí que a gente vê por aí que a gente não é nem atingível de forma... Você pode de forma natural. Muito, se alimentar muito bem, que tem coisa que a gente tá vendo que não tem jeito, né? Mas sempre que, né, vier aí um demoninho querer colocar na sua cabeça de que, não, isso aqui não faz mal não, uma dosinha baixa, isso aqui, ó, não é nada. Lembre que tudo que vem fácil, né, não vai trazer coisa boa, né? A gente precisa, né, para conseguir essas coisas, ter uma alimentação muito boa, fazer direitinho, né, ali atividade física. E dessa forma, a gente não vai correr risco, né? Agora, não vale a pena a gente ter um corpo lindo, uma pele bonita, tá ali, né, bem disposta, tudo, mas daqui uns anos eu vou ter alguma consequência em relação a isso. E aí, a pessoa vai se arrepender, mas não vai ter mais jeito. Então, vamos seguir no trabalho duro. É isso, é um benefício passageiro, né? Mas na verdade é um malefício que pode causar no corpo. Exato. E não é isso que a gente quer. A gente quer promover saúde. Eu como fisioterapeuta, você como médica, a gente aqui no Recovery Resenha, a gente quer incentivar as pessoas a praticarem atividade física com o propósito de melhorarem sua qualidade de vida e viverem bem. Quanto mais a gente conseguir viver bem, melhor. Com certeza. Então, esse é o propósito. É isso. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Sempre um prazer. A gente se vê aqui toda semana. Sim. Mas se você estiver precisando de fisioterapeuta, estiver precisando de uma médica do esporte, pode procurar a gente. Vou deixar o Instagram da Lu aqui, vou deixar o Instagram do Recovery Resenha. Deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e tamo junto. Tamo junto. Beijo, até o próximo episódio. Muito bom! Muito bom!